No ar, o Fala Brazuca, o podcast da comunidade brasileira. Todo brasileiro é bom de papo, né? Todo brasileiro é bom de história. Eu sou Gilson Trindade, o jornalista que trocou o microfone pelo martelo. Essa é a minha história. E para contar a história dele, tá aqui comigo hoje o Felipe Costa. Filipão, que prazer ter você aqui, viu? Essa mesa tinha que ser mais aberta, me dar os abraços nos amigos. Mas a gente já se abraçou ali na Como é que você tá, meu parceiro? recepção. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por me receber aqui. E pouco tempo de amizade que a gente tem, né? Muito pouco, gente. Esse é o Felipe Costa. Eu sou amigo do Felipe já há 23 anos, desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E o Felipe tem uma história muito boa para contar pra gente. Você vai curtir hoje esse episódio aqui do Fala Brazuca. Filipão, você tá bem, meu compadre? Tudo bem, graças a Deus. Família, tudo bem? A família tá bem. Só crescendo? Só crescendo. Agora com duas menininhas aí, quebrando a casa toda. Que maravilha, velho. Melhor coisa que pôde acontecer aí Que nos bom. últimos anos, graças a Deus. Vamos falar de história. Como foi a sua chegada nos Estados Unidos, Felipe? Quando vocês tiveram essa ideia de imigrar para os Estados Unidos? Eu sei que você tem história um pouco diferente de outros brasileiros, porque normalmente é assim, ou o cara cai de paraquedas aqui, como foi o meu caso, ou o cara já vem com um emprego, vem transferido pela empresa, ou o cara vem para estudar e acaba ficando, e tem o cara que vem com a família. Então você é um dos caras que veio com a família. Um grande exemplo para a gente contar hoje aqui no Fala Brazuca. Correto. Meu pai já veio, como você diz, de paraquedas, né? E ele tinha caído de paraquedas antes. Então assim, eu vim com família em 1990, setembro. Na verdade, eu não queria essa vinda minha para cá. Eu mesmo não queria, né? Com 10 anos de idade, quem quer Você sair tinha do 10? seu conforto, né? Tinha 10 anos. Então, assim, tinha 11 anos, 11 para 12. Eu não queria, 11 anos de idade naquela época, eu morava em Belo Horizonte. Então, Tem os amigos na escola, já tem uma história, né? Os amigos na rua, né? Antigamente a gente ficava muito na rua, hoje em dia você não vê isso, né? Mas antigamente não tinha celular, não tinha iPad, iPhone, não tinha nada, né? Era pelada na rua, colocava duas chinelas para fazer o gol. Por aí. Então, eu costumo dizer que minha vinda para cá foi um pouco do Collor, né? Que decidiu a minha... Não sei se Deu uma ajudinha. Deu uma ajuda em 91. Não, pode contar sim, a do Collor, porque a do Collor, na verdade, mudou a vida de muitos brasileiros. Muita gente. Eu lembro muito pouco, né? Assim, eu lembro bastante, mas eu não vivi a situação, né? Mas pelo que meu pai me contou na época e pelo que eu escutei depois, foi uma coisa meio até traumática para ele. E foi onde ele decidiu mudar para os Estados Unidos, né? Decidiu largar o Brasil e falou, não, vamos recomeçar nos Estados Unidos. Ele veio para cá em 86, né? Ficou aqui um tempo, passeando. Eu acredito que 1 ano ou 2 anos depois ele voltou a trabalho, né? Ele trabalhava com seguro desde office boy, desde os 17 anos. Então, seu pai já trabalhava com seguro no Brasil. A vida toda. Grande Jair, um abraço pro Jair, que vai ver esse episódio, vai ficar orgulhoso de nós dois. Os dois, gosto muito de você sabe disso. Que bom. Fala muito bem de você. Um abraço para ele. A gente tem que se reencontrar, né? Temos que fazer um reencontro, viu? Certeza. Tava dizendo aqui nos bastidores agora há pouco que nós temos alguns takes de entrevistas, eu entrevistando o Felipe, quando ele tinha 22 anos, e eu também tinha 22. Isso já 22 anos atrás aqui na Flórida, que Verdade. coisa. Você tinha essa voz aí bonita de locutor e eu começava a gaguejar, né? Mas você é um rapaz jovem, já vivendo nos Estados Unidos há muito tempo. Isso era maravilhoso. Eu tinha inveja de você, pra você ter ideia. Que isso. Eu entrevistava você e falei, rapaz, olha só, esse cara já mora aqui há muitos anos, que legal. Fala inglês igual gringo, que legal. Era assim. E aí o Jairzão resolveu mudar de vez. Aí, em 91, ele saiu da empresa e ele estava querendo abrir um comércio de agropecuária, né? Não sei se é assim que fala. Na saída, assim, de Belo Horizonte. Então, ele pegou o dinheiro dele, vendeu um apartamento, pegou a reserva que ele tinha, colocou no banco, né? Tinha já olhado o ponto, já tinha alugado, estava praticamente tudo certinho já para montar. E foi quando, de um dia para o outro,
bloquearam as contas, né? Senhor Fernando Collor de Mello. E ele ficou praticamente ali, eu lembro, ele ficou mais ou menos uns 30, 40 dias dentro de uma sala. Ele tinha uma parede assim, antigamente você fazia um barzinho assim, né, de madeira tal, com os whisky, como ele veio em 86 e eu acho que 89. Bom, ele levou uns whisky lá, ele ficou uns 40 dias naquela sala ali, parado, sem saber o que fazer, porque não dava para voltar para o trabalho, que já tinha saído, ia recomeçar, ia ganhar menos. Aí depois de uns 40 dias ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou começar do zero, eu vou começar nos Estados Unidos. Bora? Uau! Sentou na mesa lá, falou, vamos fazer uma votação aqui. Meu irmão tinha 12 para 13, eu tinha 11 para 12. Falou, ó, votação. A maioria... rapaz. Foi assim? Foi. E meu irmão falou que queria, meu pai votou sim Voto também. favorável. Favorável. Minha mãe falou que eu acho que na época ela não queria. E eu acho que eu fiquei para decidir. Eu falei, então, bora. Aqui, né? Vamos recomeçar, vamos embora. 3-1. Sofremos. Aí a gente foi para o norte, né? A maioria, principalmente naquela época, ia para Boston, aquela região ali de Massachusetts, né? Em Massachusetts, ao redor ali de Boston, Marlboro, Framingham. Então, a imigração do brasileiro para os Estados Unidos, em princípio, foi mais para o norte do que aqui no sul. Eu acho que foi, com certeza. Principalmente ali nessa área de Marlboro ali. Tem Framingham. Você conhece? Ali, Conheço. né? Framingham, Marlboro. Então a gente morei numa cidade que chama Shrewsbury. Mas tem uma que chama Worcester também. Tem, esse Shrewsbury, na verdade, é do lado de Worcester. E até um pouquinho menor ainda. Não tinha brasileiro na época, na escola, não tinha essas aulas chama ESOL, né? English as a Second Language. Vamos explicar isso aqui. Então, na verdade, é um programa que as escolas aqui têm para as pessoas de outro país, os foreigners, né? Uhum. Para ajudar mais no inglês enquanto a criança pega, né? Correto. Então, algumas aulas você faz direto lá com os americanos e o inglês aí você já faz nessa aula junto com outras pessoas de outros países, né? Então, a coisa mais... a professora normalmente tem um assistente que fica ali ajudando, então ajuda bastante. E nessa época não tinha, então meu irmão arrumava confusão na escola, brigava, então assim, foi aquele princípio muito perturbado. Aí meu pai, depois de uns 8 meses, a gente não gostava do frio, você ficava muito em casa, imagina, você sai da cidade que você está o tempo todo na rua para um lugar que você não fala a língua, você está preso ali dentro de casa, então a gente estava meio revoltado. Você acredita que essa é uma das dificuldades que eu acho no norte? Acho que é por isso que eu nunca morei no norte, sempre morei na Flórida aqui, porque eu gosto de ficar pelado, eu gosto de ficar sem roupa e andar pela rua de bermuda. E lá no norte não rola, né, rapaz? Lá no norte é a metade do ano muito frio e a outra metade mais ou menos.